Vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a gestão de banco de dados no GLPI. Para isso, eu vou usar um dos vários gestores de banco de dados que existem no mercado. No meu caso, eu não conheço muito, não tenho muito conhecimento, então eu fui pelo mais conhecido, pelo menos dentre as pessoas que eu trabalho, que é o PHP MyAdmin. E eu vou explicar a vocês como é que faz para habilitar ele no seu sistema. A gente já tem o nosso GLPI instalado, seguindo nossas aulas anteriores aqui. Então, para instalar no seu Debian no terminal, você vai precisar desse primeiro comando. Aqui está todo o passo a passo, é bem simples, não é muito complexo. Você vai precisar de um programa para você acessar remoto via SSH. Repare que eu estou usando o NRemote. Nele eu tenho aqui a entrada que eu criei com a configuração do meu GLPI, né? Para acessar já como root. Isso aqui eu já expliquei em vídeos passados. Então eu dou dois cliques, eu não preciso botar senha nem nada. Eu já estou conectado como root aqui nele. Então dou o comando apt install myphp. Aqui ele já está instalado, mas no seu caso ele vai fazer o download do pacote, a instalação. E ele só vai te perguntar duas coisas. A primeira é se você deseja ativar ele, e a segunda é para você declarar qual vai ser a senha atribuída ao PHP MyAdmin. Essa primeira pergunta que eu falei, que ele vai perguntar se deseja ativar, ele vai lhe questionar se o seu GLPI é gerido pelo Apache ou por outro serviço. Só que ele já vem com o cursor em cima do Apache, e é essa opção mesmo que vocês vão marcar. Então marcou aquilo ali, colocou a senha que você vai usar para administração de tabelas no seu GLPI, já foi, ele já instala. Daí a gente já pode passar para a segunda parte, que é acessar esse arquivo aqui nesse diretório. Esse arquivo aqui, ele tem algumas configurações referentes ao MariaDB, que é quem está fazendo a gestão do nosso SQL. E a única mudança aqui nesse arquivo vai ser nessa linha aqui, ó. Essa linha ela vai vir com esse endereço aqui, bin access address. Você vai mudar desse para esse. Tem uma explicação técnica para isso, mas basicamente, se eu não me engano, esse de cá ele tem uma aceitação maior em relação ao localhost ou qualquer endereço que esteja. Bom, de qualquer forma, é só vocês mudarem dessa linha para essa daqui e salvar. Ctrl+O, Enter, Ctrl+X, fechou o arquivo. Já foi, já fizemos as duas primeiras etapas já. Daí vem a terceira. Você vai entrar no SQL, ele vai te pedir a senha, no seu caso você vai digitar lá a senha que você colocou. E aí você vai criar um banco de dados. Um banco de dados separado do banco de dados do GLPI, mas que faz a comunicação com o seu GLPI, entendeu? Você vai colocar essas três informações aqui. Vai colocar a primeira, colar, colocar a segunda, colar e colocar a terceira para dar o flush. Eu terminei de fazer, então acaba não sendo necessário. Mas não tem mistério aqui não. Copiou, para você colar o comando aqui é só clicar com o botão direito que ele já cola e executa dentro do NRemote. Acho que outros gerenciadores de terminal também fazem isso. Então copiou os três aqui, colou, já foi. Já terminou o que a gente precisava fazer via terminal. Daí a gente vem e abre aqui. Ele vai acessar no mesmo IP que está o nosso GLPI barra PHP MyAdmin. Daí a gente coloca o usuário e a senha e acessa. Pronto, já estamos dentro do banco de dados do nosso GLPI. Claro que dentro dessa máquina Debian a gente poderia ter diversos outros bancos de dados, e se tivesse outros eles estariam listados aqui. Ele não é exclusivo para o GLPI, que fique bem claro. Mas aqui a gente tem todas as tabelas do GLPI, velho. E isso aqui a princípio pode não fazer muita diferença para vocês, mas conforme for passando o tempo você vai começando a perceber a necessidade de entender determinadas tabelas do sistema. Se você clicar aqui em GLPI e a gente colocar aqui, por exemplo, ticket, a gente vai ver as tabelas que tem correlação com o ticket. E repare que aqui nesse tipo de pesquisa, tem várias formas de pesquisar aqui dentro, tá? Nesse tipo de pesquisa aqui, ele está pesquisando só o que tem na página 1. Então eu posso passar para a página 2 e escrever de novo ticket. Repare que na página 2 tem bem mais coisas relacionadas a tickets.
E são as tabelas do GLPI que tem esse nome aqui com alguma correspondência. A principal é GLPI Tickets. Aqui são registradas todas as informações que a gente chega aqui dentro de um chamado e coloca. Quer ver? Caminhão de galinha. Vou colocar aqui um chamado com o nome caminhão de galinha. Na descrição eu vou colocar caminhão de porco. E aqui eu vou colocar a empresa, qualquer uma, né? Então eu faço isso aqui. Eu só quero abrir o chamado para quê? Eu vou te mostrar como é que esse chamado aparece lá na tabela do GLPI. É só um teste mesmo para vocês visualizarem. Vou abrir como GLPI. Abrir. Pronto. Eu tenho um ticket novo de ID11. Repare que a ID aparece aqui e aparece na URL do ticket também. Então, se a gente vir aqui e organizar por ID, a gente vai reparar que a primeira sempre vai vir o chamado mais novo. Então esse aqui é o ticket que a gente terminou de criar, como ele é visualizado na tabela do GLPI. Repare que tem o ID do chamado, tem o ID da entidade, que é a empresa no qual o chamado foi aberto. Nesse caso eu estou no setor da limpeza, na unidade Pirajá. Então cada unidade, setor e empresa vai ter um ID aqui do Entities ID. Já o ID puro é o ID do ticket, name equivale ao título do chamado e date equivale à data e o horário que foi aberto. Então repare que o close date, solve date e take into a code date, eles estão null, eles não estão preenchidos. Por quê? Porque aqui é a data que foi fechado e aqui é a data que foi solucionado. Embora o fechado esteja antes do solucionado, na condição comum, um ticket ele sempre tem que ser solucionado primeiro para depois ser fechado. Então, as duas datas vão ser registradas quando isso acontecer lá no ticket, quando ele for solucionado ou fechado. Já esse daqui é muito mais importante do que esses dois, se vacilar, porque aqui é o momento que um técnico inicia o atendimento. Esse é o campo que diz ao GLPI quando o cara iniciou o atendimento. O SLA, o funcionamento do SLA de atendimento, ele é baseado nesse campo, inclusive. Ele conta da seguinte forma. Porra, deixa eu olhar aqui a data e hora que o ticket foi aberto. Daí, depois disso, ele vai em outra tabela, olhar qual é o SLA que está definido para esse ticket. A gente vai falar mais disso em outros vídeos. E vai comparar. Deixa eu ver quanto tempo passou entre o date e esse campo dessa outra tabela lá do SLA que eu vou olhar. Se o tempo decorrido daqui até o take for menor do que o tempo que está nessa outra tabela, então o SLA de atendimento ele foi bem sucedido, ele não foi estourado. Se ele ultrapassar, então o SLA de atendimento inicial foi ultrapassado. Então é assim que o GLPI calcula. Eu vou mostrar isso com bem mais calma, mas eu só estou te mostrando uma das utilidades de você entender sobre as tabelas do GLPI. Repare que aqui, tem dizendo todas as informações que são relevantes no ticket. Eu acabei movendo um campo ali sem querer, mas não tem nada não que não salva não. Então, a gente tem todos os campos relevantes do ticket e repare que muitos deles são preenchidos com o nome. Ele não reconhece a formatação HTML aqui nas tabelas, então já vem um page parágrafo ali. Content é o conteúdo do chamado, então ele entende que é um conteúdo dentro de um parágrafo, mas não vem visualizando com o HTML sendo interpretado. Ele vem em formato de código, o P ali de parágrafo. Então repare que algumas informações vêm em formato de texto, mas outras vêm em formato de ID. Todas essas informações que vêm em formato de ID é porque existe outras tabelas que têm elas pelo nome e têm elas pelo ID. Então é muito mais fácil numa tabela extensa que nem o GLPI Tickets você usar ID para as coisas, que o sistema ele se comunica melhor e mais rápido. Então a maioria das coisas vai ser por ID. Tudo isso que tem um número significa que tem uma tabela que é específica dizendo quais são as opções. E é claro que lá na front-end a gente não vê nada disso. A gente está escrevendo, a gente está selecionando em drop-down.
Cada um desses tem um número por trás daqui. Por exemplo, tipo, tem um tipo 1 e 2. Pronto. Já tem aqui, só tem duas opções. Ou um que é incidente ou dois que é requisição. Status, cada um desses aqui tem um número por baixo dos panos. Então tudo isso aqui tem uma correspondência em relação a código. E nem sempre vai ser nome, tá? Muitas vezes vai ser um número correspondendo. Assim como, por exemplo, cada uma dessas coisas aqui que a gente maximiza e minimiza, isso aqui são chamados de accordions. Tudo isso tem nomes diferentes lá nas tabelas. Então é bom em algum momento vocês começarem a prestar atenção aos poucos nessas tabelas, porque vai chegar um momento nos nossos vídeos que a gente vai começar a fazer criações de plugins. E aí a gente vai precisar desse conhecimento, acredite.